Olá, boa noite a todos. Gratidão a todos que estão aqui ao vivo com a gente. Gratidão a Dani por ter me convidado, ter me oportunizado a estar aqui. Parabéns pela casa nova, maravilhosa, linda. Em breve outros convidados que estão aqui na live vão estar aqui, né, e vão sentir esse privilégio que eu estou sentindo nesse momento. Bom, eu sou Salvio Honorato, eu sou filho amado de Deus, filho do Criador de todas as coisas, né? Criador do céu, Criador da terra. Eu sou pai de 3 meninas lindas, a Ana Gabriele, a Ana Paula e a Ana Clara, pai de 3 anos. E eu sou avô de 5 netos, tenho o privilégio de ser avô de 5 netos. E também sou mentor business, professor, escritor. E para mim hoje é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, falando de um tema extremamente importante, que é ressignificando o luto, algo que eu passei pela minha vida e vim aqui hoje compartilhar com vocês sobre esse tema. Ótimo. Salve, eu queria que tu contasse um pouco dessa tua experiência que você teve, falasse pra gente como é que é passar por todas as fases desse momento. E vamos lá, vamos começar a nossa conversa, nosso papo. Bom, a minha história, ela é específica, obviamente, ela é minha, mas ela pode servir de aprendizado para alguém que está nos ouvindo, para alguém que está nos assistindo, que possa estar passando por um momento desse. A minha história de viuvez, de luto, ela se deu a partir do desenvolvimento de um CA pela minha esposa, e esse processo dessa doença passaram 3 anos, então assim, foi uma jornada muito grande que nós enfrentamos, onde toda a família estava ali juntos, e eu tenho assim, plena consciência, plena certeza que foi uma providência divina a gente ter tido esse privilégio de termos desfrutado com ela ao longo desses 3 dias, ressignificando muitos sentimentos, restaurando muitas relações entre pai, mãe e entre as filhas. E nesse processo todo de ressignificação e de restauração de relacionamento, eu tenho plena convicção que todos nós crescemos, né, nesse trajeto. Então foram 3 anos de enfrentamento, Dani, e de muito aprendizado, muito aprendizado. Tu poderia falar para a gente qual foi o ano, na verdade, que eu queria... Sim, dia 6 de junho fará 4 anos. 4 anos já, né? 4 anos. E eu queria saber como é que foram os primeiros 6 meses, né? Que a gente sabe que é uma fase bem de adaptação mesmo, um pouco difícil. Eu queria saber como é que foi com as meninas também, qual foi essa importância de estarem mais juntos naquele primeiro momento. Esse período é um período um tanto quanto crítico. É o período da dor mais severa, mais intensa, é o período da saudade, é o período do sentimento de perda muito grande, profundo, e que eu tenho convicção plena que o fato de estarmos juntos, o fato de estarmos muito próximos uns dos outros, inclusive nesse período, Deus oportunizou que as minhas 3 filhas estivessem morando conosco, e a partir daí, por isso que eu falo da jornada dos 3 anos, que nesses 3 anos a gente conseguiu trazê-las para morar conosco, com os netos e tudo. E por estarmos bem fechadinhos, por estarmos bem juntos, irmanados, essa dor ela foi confortada. Ela não deixa de ser grande, ela não deixa de ser penetrante, ela não deixa de ser extensa, profunda, mas o apoio naquelas pessoas que a gente mais ama e que a gente mais convive foi imprescindível para que a gente pudesse atravessar essa tormenta, esse período mais difícil. São três filhas. Naquela época elas estavam com quantos anos, mais ou menos? Elas hoje têm 31, 29 e 10. Então, 4 anos a menos. A mais nova
tinha 6 anos, a Ana Paula tinha 24, 25 e a Gabi tinha 27 anos. Salve, eu queria saber, assim, qual foi o que foi que te reergueu, né? O que foi que te sustentou nesse momento, que te fez entender que tu deveria não deixar de viver o luto, mas eu queria saber qual foi o momento que você caiu a ficha e você disse, não, eu preciso voltar, eu preciso tomar as rédeas da situação. Porque a gente entende que existem vários estágios disso tudo, existe a negação, existe a aceitação, depois a negação, o confronto, né? Poxa, aconteceu comigo, por que tinha que ser comigo e tal? Então eu queria entender quando foi que voltou, né? Como você disse assim, não, agora sim, eu já passei por todos esses estágios, eu vou aceitar e vou tocar minha vida daqui para frente, deixando, né? Aquele momento do vale mesmo. Perfeito. Duas coisas foram imprescindíveis. Primeiro, a nossa relação com Deus. Eu entendo que 2 pilares, eles são muito importantes em qualquer cenário, mas sim, estamos falando desse cenário do luto. Então, o pilar espiritual, a nossa proximidade a Deus, o fato de estarmos ligados a Ele, e essa jornada dos 3 anos nos levou a mais próximo dele também. Então, o fato de estarmos mais ligados a Deus, o fato de estarmos mais próximos e o fato de nos conhecermos, de termos já anterior ao óbito, termos feito investimento em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, esse nos conhecer profundamente, esses 2 pilares que foram os principais molas propulsoras para que a gente pudesse superar esse momento de dor. Existe alguma coisa que tu acha que se pudesse fazer antes dela falecer, tu pudesse fazer diferente, tu teria feito? Alguma situação? Deus, se você sentir à vontade. Deus, ele é tremendo, né? E quando a gente olha hoje para o óbito e traz gratidão, ressignificando, Deus oportunizou a todos nós a termos esse convívio juntos durante o período que antecedeu ao óbito, pois esse período foi justamente um período necessário para que fosse restauradas relações, tanto relação de esposo e esposa, como relação filhas e mãe, e filhas e pai. Acreditem, o período que antecedeu o óbito, que para nós, a princípio era um deserto, ele realmente foi um deserto, mas ele foi um local de extremo aprendizado e um local de cura das nossas relações que estavam, de alguma forma, machucadas, relações que precisavam ser, feridas que precisavam ser tratadas, e Deus oportunizou isso para a gente. Após o óbito da minha esposa, nós ficamos com essa sensação de que esse período serviu justamente para que a gente fizesse essa restauração. E depois disso, Dani, extremamente grato a Deus por isso, não ficou esse sentimento de eu poderia ter feito mais ou eu poderia ter feito algo que não consegui fazer, porque Deus oportunizou a gente essa possibilidade de termos feito. Gabi ficou muito próxima da mãe, inclusive, acompanhando no hospital. Eu passei também um período, naquela época de pandemia, a gente não poderia trocar de acompanhante, então passei 4 dias no hospital, diuturnamente, e tudo isso restaurando, curando, trazendo cura para essas relações. Então não ficou esse sentimento, no caso da minha perda, da perda da minha esposa, não ficou esse sentimento porque nós tivemos o privilégio, tivemos a dádiva, né, pela misericórdia de Deus mesmo, de ter esse tipo de principalmente acompanhado esses últimos momentos que acabaram, conseguiram se despedir, né? Tempo de restauração mesmo. Sim. Como foi para cada uma delas, assim, como foi que tu conseguiu lidar com cada uma delas? Qual foi a reação? Eu estou te perguntando isso porque
A minha experiência com o luto foi muito de telespectadora, né? No caso, foi quando eu tinha 15 anos, que foi quando a minha avó ela faleceu por um erro médico, né? Então, ou seja, ninguém realmente estava esperando que aquela situação pudesse acontecer. E depois foi com um tio meu, que foi também para um câncer, que ele perdeu a esposa, né? E nas duas situações, eu lembro que o meu avô, ele ficou muito tempo como se ele estivesse se isolando, né? Existiu esse momento como se ele estivesse se isolando, depois ele começou a fazer algumas atividades para compensar, né? Tipo, voltou a estudar, foi fazer curso de informática, se eu não me engano, foi fazer uma série de outras coisas, e logo depois ele começou a se ausentar um pouco mais daquele ambiente. Então, assim, já o meu tio, né, ele frequentava muito o cemitério, ele ia constantemente como se existisse uma rotina de encontro, como se ela ainda tivesse, né, conosco e tal. Então, assim, existiram formas diferentes. E a gente também reconhece que o luto, ele pode ser considerado não só para pessoas que deixam de estar do nosso lado, né, que morrem e tal, mas também existem lutos que a gente também sofre quando a gente se separa, por exemplo, né, depois de uma longa, né, convivência, a gente acaba tendo essa ruptura e a gente acaba tendo alguns hábitos que são mudados com o passar do tempo, tipo, você tem aquela rotina, então você de segunda a sexta tinha uma rotina com aquela pessoa, e em muitos artigos que eu li falam do tal de luto dominical, diz que é o pior dia para os viúvos, né? E eu queria que se tu tiveres alguma experiência em relação a isso, que tu compartilhasse com a gente. Por que existe esse dia específico que pesa tanto, né? Cara, a tua pergunta é extraordinária, né? A tua ponderação. Quando eu falei lá atrás sobre autoconhecimento, assim que eu perdi minha esposa, eu comecei um processo de mudança de hábito. Eu precisava acompanhá-la nas rotinas médicas e hospitalares mesmo, ficar fazendo químio, rádio, um turno, 3 vezes na semana e etc. E aí eu tive um sobrepeso, elevei meu peso, descompensei, digamos assim. E aí, após o óbito, eu reestruturei uma rotina de alimentação, de atividade física regular. Eu entrei para o mundo do ciclismo, um mundo maravilhoso. Eu cheguei aí em São José de Ribamar de bicicleta, Bacabeira, Raposa, tinha por hábito fazer longas distâncias, 50, 55 quilômetros, de bike. Realinhei a questão alimentar, perdi 9 quilos da época que eu estava acompanhando. Então, assim, essa ressignificação que eu consegui, ela deu-se sobretudo pelo fato de eu estar desenvolvido e fortalecido, primeiramente, no pilar espiritual, com o Papai do Céu, e depois ter desenvolvido inteligência emocional para poder compreender que era um fim de um ciclo e que eu precisava dar seguimento a um novo ciclo que estava se iniciando. E aí comecei jornadas de estudos, fazendo vários cursos, treinamentos, e aí vem para a área business, que eu sou apaixonado. A gente conseguiu montar outra unidade de loja, maximizando nossos resultados. O foco você tira o foco da dor, da doença e coloca o foco em um outro local. Onde você vai colocar esse foco que é a virada de drive, a virada de chave. E às vezes muita gente entra no vício, né, cai em depressão, lamentavelmente, mas assim, de onde você tirou o foco e para onde você bota o foco que é a virada de chave. E aí com as meninas aconteceu da mesma forma. Elas começaram a focar em estudo, treinamentos e investimentos também na área empresarial, que elas duas são empresárias também, e conseguiram dessa forma
ter uma ocupação de tempo e estar focada em ter novos e melhores resultados. Da mesma forma, foi a virada de chave de onde estava o olhar e para onde foi voltado o olhar. Então, esse foi um divisor de água, considerando esses dois pilares, inteligência emocional e relação com Deus, o pilar espiritual. Então, na tua rede de apoio, você contou com a parte de formação, a parte física, e teve algum outro tipo de pilar que você acabou desenvolvendo? A gente sempre foi uma família muito unida, muito, muito próxima. Sim. E o pilar família, que é o terceiro pilar que eu vou mencionar, ele foi assim imprescindível para que isso acontecesse. A Gabi com filhos já, né? E posteriormente a Paula com filho e eu com uma filha de 6 anos. A família nesse momento foi assim um grande esteio para nos ajudar para que a gente alcançasse esses resultados. Ter tempo para fazer esse investimento em treinamento, ter tempo para fazer esse investimento em treinamento físico, em atividade física, o pilar família. Ele é imprescindível e foi imprescindível no meu caso também. Engraçado, né? Eu também, quando eu me separei, uma das coisas que eu fortaleci foi a parte espiritual, primeiramente, e em seguida a parte física, né? Uhum. E assim, a gente quando foca nesses dois, a gente está atingindo outras áreas, principalmente a parte de ansiedade, para não entrar numa depressão, para não criar uma síndrome, né, de pânico, ou outra coisa parecida. Mas assim, nenhum desses consegue seguir se não tiver o espiritual de fato. É impressionante. E em relação a esses estágios do luto, eu queria que a gente explorasse um pouco mais, né, de que maneira cada um acabou reagindo, quem foi que deu um pouco mais de trabalho em relação à questão da negação, porque existem, né, maneiras diferentes de reagir de cada um. Sim. A gente inicialmente tivemos dificuldade em vivermos o nosso luto, inicialmente. Não, é bola para frente, vamos tocar a vida para frente. E de certa da aceitação forma, nesse primeiro momento. Exatamente. De certa forma, a gente colocava como prioridade seguir a vida, ao invés de aceitar, viver aquele luto, chorar realmente. E por alguns dias, Dani, acredito que não chegou a 30 dias que a gente ficou, digamos, com essa disfuncionalidade, até a gente ajustar essa rota e entender que necessariamente a gente precisa passar por todos os estágios. Porque se você pular a etapa, isso pode ter um preço muito, muito alto, né? Lá na frente. Então, inicialmente, sim, a gente focou muito em ter novos resultados e deixamos um pouco de lado de viver, reconhecer de fato o que havia acontecido e sentir até aquela dor mesmo, chorar, mas foi um delay, foi um pequeno delay de tempo. Rapidamente nós voltamos e alinhamos a rota. O livro mais lido do mundo, né, para aqueles que acreditam que é a palavra de Deus, a Bíblia, ela cita algumas indicações, né? E uma delas é permitir sentir a dor. Permita-se sentir a dor. Permita-se viver esse luto mesmo, se rasgar, chorar, manifestar esse sentimento. E um segundo é buscar consolo em Deus. E aí que foi importante o fortalecimento do pilar espiritual. A gente buscou, de fato, em Deus, esse consolo, esse conforto em Deus. E o terceiro é compartilhar com aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que estão mais próximas de ti, que conhecem mais da tua história, que tem mais a falar coisas direcionadas a ti, por te conhecer melhor, o terceiro ponto. E o quarto ponto é encontrar esperança, encontrar fé, encontrar um mundo de possibilidades, de novas conquistas, de novo ciclo,
que se inicia. E para aqueles que creem, nós teremos, né, uma vida eterna e estaremos com o Papai do Céu em breve. Então, esses 4 pontos, Dani, eles foram extremamente importantes para a gente, para essa ressignificação. Extremamente importantes. Já aproveitando esse gancho aí, eu queria que tu citasse o que a gente não deve fazer no luto, né? Aquilo que a gente não deve se privar no luto, já que tu falou da questão do chorado. Sim. Eu penso que privar-se de manifestar suas emoções é extremamente perigoso. Privar-se disso, não permitir-se viver essa dor. O luto, você vai passar por ele, mas você não se permitir viver a dor e manifestar essa dor, rasgar-se de fato, é extremamente perigoso. Esse é um perigo. A outra é deixar de ter a conexão com Deus. Deixar de ter. Tá. Deixar de estar próximo dele. E a terceira é não ter o privilégio, não ter o conforto, o consolo, o compartilhar com as pessoas que tu mais ama e que têm proximidade de ti. Se tu tiveres alguma dificuldade geográfica, de alguma forma, tu precisas diminuir, estreitar essa distância. Porque compartilhar com as pessoas que tu ama essa dor é extremamente importante. Que bom. Deixa eu fazer uma ressalva em relação ao papel da pupa nesse momento, né? Por isso que a gente acaba aqui tá abordando muito esse tema. É interessante que quando eu surgi com a ideia de trabalhar com a pupa pós-separação, foi com um intuito. E uma das coisas que me pediram de imediatamente foi para criar algum pilar relacionado à viuvez, porque existe uma demanda muito grande. E lá no nosso ambiente, né, onde a gente conviveu, fizemos os nossos treinamentos, muitas pessoas chegaram a me pedir, né, Dani, eu acho que tu tem que atingir esse público, é importante, porque a gente está desassistido, apesar de existirem alguns grupos e tal. E aí eu ouvia, eu disse, mas eu preciso ter autoridade para falar sobre isso, porque quando a gente fala, a autoridade é a experiência, né? Então, assim, eu tinha sobre separação, de todos os aspectos, mas eu realmente não tinha como trabalhar com esse tema da viuvez, né? E aí uma pessoa chegou para mim e disse, Dani, mas você é uma viúva. Eu disse assim, de que maneira? Eu não consegui compreender, né? Disse, não, você é uma viúva, o seu ex-marido está vivo, mas os estágios são muito parecidos, né? Existe uma rotina que foi interrompida, existe um sonho que foi interrompido. Então, a diferença é que ele está vivo e que você pode ter acesso, se você realmente quiser restaurar e retomar. E nós não, a gente não tem mais esse acesso. E por a gente não ter esse acesso, a gente não ter uma rede de apoio, a gente não ter profissionais baratos, ela mencionou muito bem isso, né? Que nem todo mundo tem condições financeiras, né, de bancar uma recuperação de fato, a gente fica desassistido. Então eu queria muito que vocês pegassem essa força que vocês têm, esse monte de profissional que está por detrás da pupa e levasse isso para as pessoas que não têm condição. E quando ela falou isso, foi mesmo que dissesse mesmo, te senta e resolve essa situação, né? Não pode deixar de ter esse pilar na pupa. E aí, quando a gente vai para um evento como esse, que é o Desperte Maranhão, que vai por todo o Maranhão, e a gente vai estar levando mais esse pilar para essas mulheres, por todos esses lugares que a gente vai passar, e o nosso intuito é, de fato, orientar nos 5 pilares. Nesses 5 pilares, a gente quer fazer um método de superação do luto a partir desses 5 pilares, que é justamente aquilo que a gente já conversou, que é a parte do espiritual, do físico, da saúde mental e biológica, e, por último, da autoimagem, né? Porque a gente acaba perdendo a nossa identidade quando a gente faz uma separação, seja ela das duas formas, tanto pelo ex-marido ou tanto pelo próprio luto, porque a gente passa tanto tempo com aquela pessoa que a gente acaba se tornando uma outra pessoa e de repente a gente tem que se ressignificar, né? Então é aí que a pupa ela entra,
com essa assistência. A gente vai estar levando essa rede de apoio com todos esses profissionais, reforçando, sim, uma ajuda nesses pilares, né? E nada mais eficiente quando a gente tem pessoas que já passaram de fato por tudo isso e que conhecem cada etapa, né, desse momento de dor, e que sim, ele não pode ter um ponto final. O nosso intuito é mostrar para essas pessoas que não é um ponto final, é uma vírgula, né? Você tem, como Augusto Cury fala, justamente quando ele trata sobre esse assunto, né? Ele lançou um livro, Vendedor de Sonhos, que também virou um filme, né? E em uma das cenas me parece que ele é um psicólogo e ele está ali naquele parapeito prestes a cometer um suicídio, né? E com uma série de demandas de culpa, de responsabilidade que não assumiu, com um papel de atuação errada como pai, né? Como filho, enfim. Ele acaba tomando a decisão de tirar a própria vida. Aí chega a outra pessoa e diz que ele é um vendedor de vírgulas, né? E que um dia, daquele momento que ele estava em um momento de desespero e de decisão já tomada para tirar a própria vida, ele resolveu comprar uma vírgula e, a partir dali, ressignificar tudo que ele estava vivendo naquele momento de dor. Então, essa é a nossa proposta, é a gente levar para todos esses lugares uma vírgula para cada um. E ele faz uma linguagem poética, porque ele diz que a vírgula nada mais é que uma lágrima invertida, né? E então, assim, é muito importante a gente também comemorar, de certa forma, se é que a gente pode. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que celebrar que a gente ficou, e de maneira que a gente também deve honrar as pessoas que se foram, sim, com a nossa felicidade, com a nossa restauração, com o autocuidado, com tudo isso, porque eu penso que essas pessoas, se elas que elas nos amou tanto, ela queria que a gente estivesse bem, que a gente refizesse a nossa vida. E por isso eu queria que a gente entrasse num outro assunto. De que maneira, quando foi que você colocou a vírgula e o que você tem feito para escrever essa sua nova história? Uau. A partir de agora? O ressignificar, ele está exatamente no fato de olhar para o passado, olhar para o tempo vivido, trazer aprendizado para o presente e manifestar gratidão pelo tempo vivido. A partir do momento que tu consegue isso, e por mais que algumas vezes, por sermos falhos humanos, a gente olha para o passado, lembra, sofre e chora. E tá tudo bem, tá tudo certinho. Mas quando majoritariamente o teu pensamento é ocupado por gratidão pelo tempo vivido e pelos aprendizados que tu teve na jornada com a pessoa, tu já pode falar que tu conseguiu ressignificar. E para que isso aconteça, é imprescindível algo que tu falou. Eu preciso entender que agora, a partir daqui, eu preciso estar bem, primeiramente, para depois eu estar bem para cuidar das pessoas que eu amo e que fazem sentido, tanto para mim quanto para a pessoa que se foi. No meu caso, minhas filhas e netos. Então, quando eu virei essa chave que cuidar de mim, o meu autocuidado, estava sendo também um cuidado com os meus, eu passei a ter mais responsabilidade comigo, digamos assim. E ao longo da minha vida, Dani, eu me esmerei muito para desenvolver empatia com o outro. E há um certo tempo, eu não deixei de desenvolver empatia com o outro, mas eu tenho aprendido a ser empático comigo. Respeitar minhas limitações, entender que sou falho, entender que preciso de ajuda e pedir ajuda quando eu precisar pedir ajuda. E isso é desenvolver empatia com a gente mesmo. Quando tu consegue isso, as coisas fluem muito mais, fica muito mais leve. Aqui, nesse meu livro, Salve Honorato Caminho para uma Vida Extraordinária, eu conto parte dessa jornada e eu conto exatamente, já do meio para o fim,
quais os gatilhos, quais as chaves que eu virei para conseguir superar esse tempo de dor, ressignificar, trazendo gratidão e aprendizado pelo tempo vivido, e hoje ter essa empatia para comigo mesmo e esse autocuidado para que eu possa cuidar das pessoas que eu mais amo. Então, eu conto tudo aqui no Salve Honorato. Galera, se tiver interesse depois, é só procurar o pessoal aí que a gente já manda para qualquer lugar do país, inclusive. Então, basicamente, é isso, Dani. E para que eu conseguisse isso, eu me fortaleci com uma teia, alguns pilares muito importantes, dentre eles a inteligência emocional. Porque a partir da inteligência emocional, tu busca o autoconhecimento. Tu vai saber exatamente quem tu és, o que tu és capaz de fazer e o que tu és merecedor de viver, de desfrutar. E quando tu consegue esse tripé, tu começa a focar todas as tuas ações pautadas nisso, respeitando as tuas limitações, desenvolvendo empatia contigo mesmo e te preparando para viver uma vida extraordinária e abundante, que é a promessa do nosso Deus para todos nós. Que legal. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse livro, eu estou curiosa, eu quero dar uma... Bom, a minha especialidade... Que te levou, né? Exato, foi uma das coisas né, que aconteceram depois do óbito da minha esposa. Eu sou especialista em liderança de pessoas no mundo business, no mundo empresarial, mas essa é uma autobiografia onde eu conto um pouco da minha história desde do meu nascimento na minha cidade e, obviamente, não pode deixar de passar por esse período fantástico de aprendizado da minha vida. E eu falo de toda a trajetória, do luto, do óbito, e falo da ressignificação que eu tive, cuidando mais da minha saúde, cuidando mais do negócio, estabelecendo uma conexão de mais qualidade com minhas filhas e mudando realmente, radicalmente, o meu estilo de viver. Inclusive, melhorando a relação com o meu Deus. Que legal, gente. Eu estou muito feliz com tudo isso, porque a gente está conseguindo, de fato, ter uma linguagem facilitada e passar para essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Esse tema de maneira leve. Eu acho que a gente tem que deixar tudo isso, apesar de ser um tema que tem o seu próprio peso, né? Mas a gente precisa ressignificar, de fato, até o próprio tema, apesar de ser uma situação complicada para muitas pessoas que não conseguem, né, sair desse momento de luto mesmo. E dizem que é o luto crônico, né? Sim. O luto crônico, eu estava lendo também um artigo do Augusto Cury, que ele estava falando justamente sobre isso. Existem algumas pessoas que quando elas chegam, a vida social dela, emocional social, ela encerra justamente no velório. Então, ali elas colocam esse ponto final e ali elas começam a viver aquela cena. E aí é que entra a gente, né? As pessoas que estudaram para reprogramar, né? As pessoas que estudaram para encontrar solução dentro dessas outras pessoas que estão com aquele problema, que estão nos apresentando, ressignificando essa dor. E eu queria que tu dissesse como é que tu pretende nos ajudar. Agora é contigo, né? Eu queria que tu falasse um pouco, porque a gente também está curioso, querendo saber se você vai nos acompanhar, se você vai participar desses treinamentos, se você vai fazer algumas viagens com a gente, que vai existir a demanda, sim, claro. E eu queria que tu falasse qual é o teu propósito dentro da Pupa. Eu tenho desenvolvido algo que rio represado não é rio. Rio represado é uma represa, né? Fica aquela água represada. E, cara, quando tu represa, muita vida morre. Sabe? Algas morrem, peixe morre por falta de oxigenação. Perde o sentido de ser rio. Assim, em minha vida, não faz sentido, de forma alguma,
me desenvolver sem abundar na vida do outro, sabe? Não faria nenhum sentido. Então eu quero aqui já de pronto dizer que estou à disposição. Repito, a minha especialidade é no mundo business, né? Eu trabalho com treinamento de empresários na área de liderança, mas me coloco à inteira disposição da Pulpa, tanto para viagens como para treinamentos aqui. A galera, inclusive, que quiser interagir lá no Instagram, Salve Honorato, pode interagir, que eu vou estar totalmente à disposição. E, para mim, Dani, é um privilégio muito grande participar dessa obra, porque eu tenho convicção plena que é uma obra de Deus, né? Sim. E impactar, influenciar pessoas para que conheçam a possibilidade de viver uma vida extraordinária, de acessar níveis que ainda não conseguiu acessar resultados que são possíveis, estão acessíveis, mas por algum momento, por algum entrave, por alguma dificuldade, essa pessoa ainda não conseguiu acessar, e buscando as ferramentas certas, as pessoas certas, o conhecimento certo, eu não tenho dúvida que elas acessarão. Mas pronto, né? Acho que nosso tema foi esclarecido em alguns pontos, bem abordados, e eu tenho um presentinho para ti aqui. Um presente. Não sei se você já tem acompanhado nas nossas redes sociais, a gente está lançando, né, 2 produtos, na verdade, isso aqui é o piloto do piloto, tá? A gente está só já fazendo alguns testes e tal, que é o livro das 7 pontes, a gente já falou na última live, né, exploramos bastante esse tema, mas o nosso presente para você é o caderno da Pulpa, caderno de oração, certo? Posso mostrar para o povo? Pode. Olha, gente, que chique. Deixa eu botar aquela câmera aqui. Cadê? Eu acho que até eu tirei a caneta. A caneta tá Eu vou te explicar que isso daí é uma rotina, né? Que você passa a ter a partir do momento que você... Uma rotina com o Papai do Céu, né? Uau. E aí a gente tem umas instruções de como é que funciona tudo isso. A gente deixa, de fato, o caderno livre, sem regras, que é porque a conversa com o nosso pai é entre pai e filho, de acordo com como a gente realmente deseja que se estabeleça, né? Sim. E isso é para você estimular a sua profetização, certo? Por sua vida e pela vida das pessoas que você ama, e você consegue depois acompanhar tudo aquilo de bom que aconteceu e agradecer diariamente também. E isso é um presente de coração mesmo para você. Eu sou extremamente grato e eu acho que cabe destacar, sabe? Destacar mesmo, em letras garrafais, que em todos os pilares, o pilar espiritual, ele é assim imprescindível para que tu tenha sucesso em todas as outras áreas da tua vida. Então, fazer esse investimento no estudo da palavra, com registro, com organização, faz todo sentido para que a gente cresça. Né? Cresça e seja nele, grato, né? Principalmente. Sim, eu acho que a gente tem muito... Eu era assim, né? Eu chegava só com demanda. E aí, quando eu aprendi, de fato, a ter essa conversa diária, eu hoje me perco em tantos agradecimentos, né? Tantos agradecimentos. Às vezes eu fico com vergonha. Diz assim, Senhor, muito obrigada por estar acontecendo tudo isso na minha vida e por eu conseguir ajudar outras pessoas a viverem, né? A ter esse privilégio de poder viver essa plenitude que é, né? Como diz o nosso coach em comum, né? Você está vivendo, como é que ele disse hoje? Você está vivendo a paz, né? A paz que é ter Cristo dentro de você, né? Então, é só gratidão, é muita calma, muita paciência e prudência em tudo que a gente faz, mas, acima de tudo, obediência. Então, eu só tenho a te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar assumindo esse pilar tão importante que é para mim dentro dessa empresa. E eu estou feliz, estou tranquila e eu tenho certeza que eu fiz uma boa escolha. Amém, tá certo? amém. Então, muito obrigada.
Obrigado a vocês, estamos juntos. E a gente estreou hoje o nosso podcast. Então, a gente está muito feliz, a gente teve um atraso que é natural, né? É a primeira vez. E a gente vai estar trazendo mais convidados, com foco também no mundo dos negócios, trazendo algumas mulheres que elas fazem diferença na nossa sociedade e trazendo todos os pilares mais bem explorados pela Pulpa. E também não vamos deixar de estar passando para vocês todo o nosso trajeto pelo Maranhão. A gente vai estar explorando bastante tudo aquilo que a gente vai estar conhecendo através da Pulpa, através do Desperte Maranhão, e vocês vão estar sabendo de tudo, em tempo real. É isso. Forte abraço. Obrigada, gente. Boa noite.